Olá, começamos mais uma live que é um projeto muito importante, que é o projeto Agora São Elas. A gente está começando essa live agora pontualmente às 19 horas, tá certo? Eu espero que a gente tenha uma live maravilhosa. Na verdade, eu tenho certeza que a gente vai ter uma live maravilhosa. Sabe por que a gente vai ter uma live maravilhosa? Porque a nossa convidada de hoje é maravilhosa, professora Vanessa Barcelos. A professora Vanessa Barcelos é professora de inglês e ela dá aula também, pessoal, utilizando esses meios digitais. E a gente sabe, né, que em épocas de pandemia, a necessidade que a gente tem de utilizar os meios digitais, tá certo? Para que a gente possa, de alguma forma, criar essa aprendizagem do aluno, tá certo? Então, a professora Vanessa Barcelos, ela já trabalha com o meio digital, ou seja, ela vai dar muitas dicas pra gente para aprender a língua inglesa. Eu falei para ela, olha, eu vou começar pontualmente às 19 horas, porque a gente tem que ser bem britânico, né, às 19 horas hoje, para que a gente possa conversar bem com vocês a respeito disso. A gente vai dar também no decorrer da live muitas dicas. Esse projeto que eu estou fazendo com vocês toda terça e toda quinta-feira, às 18 horas, hoje impreterivelmente será às 19 horas. Esse projeto se chama Agora São Elas. Nesse projeto a gente vai convidar, é um projeto sonhado, como eu disse para vocês, né, da outra vez. A gente vai convidar mulheres incríveis. E quando eu digo que é incrível, não é porque elas são minhas amigas só, mas é porque eu sei que essas mulheres, elas podem trazer para vocês inúmeros repertórios. É impressionante o bate-papo que a gente tem com essas mulheres e que elas podem, de alguma forma, trazer para vocês um conteúdo de qualidade. A exemplo da live passada. Vocês lembram da live passada com a Virgínia? Quem acompanhou deve ter percebido o quanto foi boa a live, não só porque a Virgínia é minha amiga, mas o quanto de conteúdo que a gente falou a respeito dessa empatia que é necessária. E o projeto Agora São Elas, é um projeto também de empatia, onde chegou o momento da gente olhar também para mulheres incríveis e apresentar para vocês essas mulheres incríveis com muito conteúdo. O que a gente percebe por aí é que muitas vezes a gente tem muitos grandes profissionais, homens maravilhosos, e que a gente não tem espaço, não há espaço para nós mulheres. Tá certo? Então, se você observar, por exemplo, os grandes aulões que a gente tem, inclusive digitais, a gente tem 10 homens, uma mulher. E isso é uma coisa que eu sempre observava, sabe? E às vezes acontecia, por exemplo, de eu olhar o aulão, só tinha eu de mulher. E eu disse, não, eu vou porque somos resistência, né? E eu tô aqui com a minha blusinha da Mulher Maravilha, não é à toa, porque a mulher que vem aí é maravilhosa. Então, esse projeto é um projeto de dizer assim, vamos nos dar visibilidade, porque a gente está aqui, gente, em parceria, nós somos amigas, né? Hoje eu ouvi a minha amiga Carol dizer isso muito, né, na live da professora Viviane, que a gente pode dar o apoio, né? Que a gente precisa desse apoio, a gente pode dar esse apoio. Eu vou abrir aqui a live no computador para ficar observando, porque eu sou chique. Não, sou chique não, gente, é brincadeira. Eu vou abrir a minha live aqui no computador para olhar as mensagens de vocês, para ficar mais fácil para mim também, tá certo? Então, que às vezes vocês mandam mensagem e eu não consigo acessar essa mensagem, não é porque eu não queira, tá certo, gente? É porque não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Nesse ponto eu não consigo ainda, tá certo? Mas vamos lá. Antes de eu chamar a Vanessa, eu vou dizer aqui quais são as próximas live, só que vai ser uma live diferente também. Vai ter um pouco de diferença. Vocês viram aqui que a minha parede é cheia de fotografias, né, que eu adoro. Não são minhas essas fotografias, viu, gente? Mas a live vai ter outro... Por que eu tenho essas fotografias? Depois eu digo pra vocês. Mas em junho a gente vai continuar tendo live e elas vão ter outros significados, vão ter outros temas com outras mulheres maravilhosas, ok? Tô esperando vocês. Bom, no dia 19, aliás, no dia 14, eu tenho uma live com a Carol Moraes, meu amor do coração. Carol Moraes, que é minha amiga, minha orientadora, minha co-orientadora, mulher maravilhosa. E a gente não vai dizer o tema ainda, como sempre, né? Eu sempre vou deixar o tema aí para que todos vocês esperem. Mas vai ser um tema muito massa. Carol, que também trabalha com tecnologia, inclusive o doutorado dela foi nessa área, tá certo? Então, vamos esperar.
Dia 19, a gente tem a professora Lia Moita, professora de História, mestre na área dela. E a gente vai falar de Raquel de Queiroz. Mas calma, não vai ser a obra toda da Raquel de Queiroz. A gente vai tocar num ponto fundamental dessa narrativa da Raquel de Queiroz. No dia 21, a gente tem a professora Laila Raíssa. A gente já fez uma live aqui, né? A Laila Raíssa, professora de literatura assim como eu, né? Então a gente tem uma professora de história, professora de literatura. Dia 26 a gente vai ter a professora Mila, e a Mila também é da área de linguagem, só que ela vai trabalhar outra coisa com a gente, né? Dentro da área de linguagem, é claro, mas tudo relacionado a leitura, tá certo? Lembrar que essas lives, elas são principalmente para nós professores e para os alunos, para quem já está no mercado de trabalho também, tá certo? E a gente finaliza o mês de maio, no dia 28, com a professora Carol Barros, que é professora de Química. Meu Deus, imagina eu, professora de literatura, aqui no live com a professora de Química, mas não tem problema não. Porque quando chegar lá no mês de junho, a gente já tem a senhora Café, que também é uma mestre na área dela, de Química, e ela já confirmou com a gente que em junho ela vem para conversar, tá certo? Pois então vamos lá, eu vou abrir a live, eu vou chamar a Vanessa aqui para a gente conversar. Estou aguardando, né? Eu já chamei a Vanessa e eu estou aguardando ela entrar aqui agora, tá certo? Para a gente conversar um pouquinho. Opa! Olha a mulher dos cachinhos, oh coisa linda, oh coisa linda. E Tudo aí, bem, meu Paty, tudo amor? bom? Tudo bem. Gente, vocês perceberam que a gente que é professor adora um livro, né? Olha aí atrás da estante. Tá travando? Ai, tá travando? Não tô acreditando. Sério? Deixa eu ver se para. Melhorou, Laila? Melhorou? Avise aí se melhorou. Que esse horário tá todo mundo fazendo live. É o Fábio Pochá. Quem mais? É o Shalom. É um monte de gente fazendo live no mesmo horário da gente. Engraçado, né? Enfim, vê se tá tudo bem. Vê se não tá travando mais. Pronto, tá ok agora? Dá só o okzinho que a gente A começa. Laila falou que Ó, sim, ótimo. pronto, o teu áudio tá perfeito, amiga. Tá certo? E aí eu vou apresentar um pouquinho aqui da Vanessa, que eu não falei nada da Vanessa, né? A Vanessa é professora de língua inglesa. A gente trabalhou juntas, né, na mesma escola. E a gente virou amiga, né? Porque eu acho que quando a gente está aqui para ser amiga, né? Acabou com essa história de dizer que mulher está aqui para não merecer. Não existe isso. A gente está aqui para elevar essas mulheres. Eu estou aqui com a blusa da Mulher Maravilha, não é à toa, tá certo? Enfim. Mas se apresente para as pessoas, para que todo mundo conheça essa maravilhosa que é você. É. Primeiramente, eu fico honrada, né, de ser apresentada assim, em tão alto patamar. Acho que eu nem mereço tanta glória assim, mas obrigada, Merece. Paty. Mas eu concordo totalmente com você, né, falando sério agora, que, tipo, a gente vê, especialmente no ambiente do ensino médio, né, quanto mais parece que a gente vai subindo, digamos assim, na carreira das escolas, né, a gente vai se tornando mais Uhum. isolado enquanto mulheres, né? Parece que a nossa presença é cada vez menor e quando ela existe, há um ambiente, uma narrativa da concorrência, né? Como se as mulheres tivessem necessariamente sempre que estar concorrendo umas com as outras. E não é bem assim, né? Pelo menos a gente não precisa se ater a essa narrativa. Pelo contrário, né? A gente pode trocar experiências, a gente pode se enaltecer uma outra, a gente pode trocar estratégias e ser muitas vezes muito mais forte do que as pessoas imaginam, porque a gente é gente, né? Então a gente também cresce, se desenvolve, aprende e a gente está junto aqui para isso, né? Isso. E a Então, ideia do Agora São Elas é essa, né? Continua. então é isso, né? Eu comecei a trabalhar como professora de inglês quando eu tinha 18 anos, né? Então, quando eu comecei o primeiro ano da faculdade, eu já comecei a trabalhar ao mesmo tempo como professora de inglês, né? Eu comecei a conhecer qual é a realidade dos cursos, né, de inglês da cidade de Fortaleza. Logo em seguida, eu comecei a trabalhar também dentro da universidade, né, com a
com a iniciação científica, e sempre a minha iniciação científica foi voltada para o ensino de língua inglesa, para explorar os materiais didáticos, né? Como é que eles exploram ou não certas características do letramento, ou seja, como é que eles se utilizam das imagens, como é que eles exploram a literatura para o aprendizado de língua inglesa. Depois eu comecei o mestrado na UES também, para explorar isso, essas mesmas características visuais nos livros adaptados de língua inglesa. E passei ao longo dessa carreira aí, né? Passei também pelas escolas de ensino médio, né? Que foi onde eu tive o prazer de conhecer você. Tive esse presente. E aí passei pelas turmas ITA, né? Que foi um crescimento muito grande para mim, especialmente porque dentro do ambiente da turma ITA não há material didático disponível, né? Então você tem que criar o material didático para aquele grupo. Então isso me forçou também a a praticar essa habilidade de criar materiais didáticos específicos para certos grupos. Outra coisa também que foi muito interessante na minha carreira foi o fato de eu ter, né, passado um tempo no exterior e tal, ter tido a experiência de ter trabalhado, né, com o aprendizado de língua inglesa, também com os hispânicos, né, ter tido a oportunidade de ensinar inglês para pessoas falantes não só de português, mas também para cubanos, venezuelanos, chineses, franceses, crianças de diferentes origens, né, isso foi muito enriquecedor. E aí, logo em seguida, né, quando eu voltei para cá para o Brasil, eu continuei dando aula online justamente para pessoas hispânicas, né? Aí, logo em seguida, aconteceu essa história da pandemia e tal, e aí eu tive que expandir, fui forçada, né? Fomos todos forçados para dentro deste olho do furacão da pandemia. E aí eu tive que expandir essas habilidades do uso das ferramentas online para poder continuar ensinando pela internet. Então, eu tinha algumas dessas habilidades. Vocês estão vendo aí metade do currículo desta mulher. Eu já não tenho mais nem o que anotar. Vai lá, continua, amiga. Então, assim, eu tinha algumas ferramentas para ensinar online, mas, evidentemente, para que toda a minha carga horária fosse transferida para o mundo digital, toda uma outra sistemática foi necessário ser criada, que fosse aprendida e tal. Não só para mim, mas que eu pudesse também criar um suporte para ensinar os meus alunos para se prepararem para essa nova modalidade, né? Então, foi um aprendizado gigantesco, mas assim, dentro de um mês, eu acredito que as coisas começaram a funcionar com qualidade. Olha aí que massa. E aí, pessoal, é o que eu queria que vocês entendessem, né? A gente faz a graduação, a gente faz uma pós, faz um mestrado, mas em momento algum, em nenhuma dessas graduações, mestrado, doutorado, mesmo que você diga assim, não, eu quero trabalhar com tecnologia, nenhum deles diz assim, olha, na hora de uma pandemia, você precisa de uma pandemia, de uma guerra, enfim, você precisa trabalhar dessa forma. Não existe isso, né? Então, a gente como professor, eu como professora, Vanessa como professora, todos os professores de vocês tiveram que se reinventar, tá certo? Eles tiveram que, de alguma forma, se transformar em um novo profissional. Por quê? Porque, na verdade, ninguém nunca disse pra gente o que é que a gente tinha que fazer. A gente foi fazendo, né? E a gente foi fazendo, adaptando tudo em cima do que a gente acreditava do nosso aluno, né? Eu, como professora de sala de aula, eu sou professora de sala de aula, nunca abandonei a sala de aula, né? Estou coordenadora, mas não abandonei. Continuo, meus alunos estão por aí. E a gente teve que pensar, o que é que eu tenho que pensar dentro de um meio digital para o meu aluno, né? E no caso, a gente meio que se forçou, como a Vanessa disse. A gente teve que se forçar para criar estratégia, porque não tem nada pronto. Se alguém disser para você assim, eu vou ensinar você a trabalhar com meio digital, ele vai ensinar o que o seu professor já faz. A própria plataforma Google, né? Desculpa te interromper, Pátia. A própria plataforma Google, eles tinham, por exemplo, o Google Classroom, eles tinham o Google Meet, né? Que é uma coisa que eu acredito depois a gente vai explorar melhor.
Mas eles tinham esses recursos, mas muitos dos novos recursos que foram incorporados a essas plataformas só vieram surgir agora, por causa da necessidade, porque tem muita gente utilizando, né? Então, por exemplo, antes você tinha o Google Docs, né? Que, tipo, a maioria das pessoas não usava, porque todo mundo estava acostumado a usar o Word, né? Então, todo mundo usava o Word. Mas agora, tipo, por causa da plataforma Google, a gente está tendo que usar o Google Docs. E agora, a gente que é professor de inglês, tem a possibilidade de fazer uma atividade em que o aluno dita para o Google Docs e aí ele vai verificar se a pronúncia dele está certa. Porque se ele não pronunciar certo, o Google Docs não reconhece, né? Então, essa é uma ferramenta nova. No Google Meet, antigamente, a gente não conseguia, por exemplo, compartilhar vídeos, né? Se eu estava colocando uma conferência aqui, eu não conseguia, por exemplo, apresentar uma página e que o aluno conseguisse escutar o vídeo do outro lado, o vídeo que está passando na minha página do meu computador. Agora ele consegue. Então, são vários Não, isso foi há recursos pouco novos. tempo, viu? Esse recurso de Exatamente. você ouvir, acho que não tem. A gente fez uma reunião com os professores e eu não consegui. Gente, não tem condições de colocar vídeo porque o Meet não aceita que vocês escutem, né? Mas agora, na semana seguinte, ele disse assim, ok, vamos fazer. Beleza. Hello, Lelio! Hello! Pois é, e sim, muitos elementos estão sendo incorporados agora, tá certo? E o que é que eu percebo, né? Vou até te fazer essa pergunta. O professor, ele sai da universidade com tudo isso pronto para Não fazer? mesmo. Não mesmo. Lá na universidade, eu graduei na UFC, você na UES, não foi? Uhum. A nossa graduação, eu graduei na UFC, eu faço mestrado na UES, mas eu graduei na UFC. Mas aí você disse, mas Patrícia, faz muito tempo que tu graduou. Se eu perguntar agora, alguém que terminou a faculdade há 3 anos, eles não vão ter essa disciplina, né? A menos que eles procurem no mestrado ou no doutorado, que já existe, uma disciplina de tecnologia, entendeu? Então, o que é que a gente está fazendo dentro da nossa área, né? De alguma forma, pegar o que a gente tem e adaptar isso para digital. Só que tem um problema. Pelo menos eu acredito, você vai me ajudar. É a mesma coisa? Você Não, acha que é a mesma... eu acho que na verdade a gente só acaba aprendendo essas coisas no ambiente de trabalho, entendeu? Só que a gente aprendendo no ambiente de trabalho, a gente aprende com outros valores, com outras razões. A gente aprende na pressão, a gente aprende no sofrimento, entendeu? A gente aprende com outro sabor, digamos assim, né? Porque você, por exemplo, eu disse para você inicialmente que no primeiro mês foi um caos, e realmente foi um caos. Porque o primeiro mês eu não sabia mexer, eu não sabia resolver os problemas dos alunos. E os alunos ficavam. Imagina as turmas de criança, que as turmas de criança ficavam os meninos, tia isso, tia aquilo, tia. Eu ficava, meu Deus do céu, vou jogar esse computador pela janela. Mas assim, então tem esse sabor do sofrimento, né? Aí depois do primeiro mês que você vai dominando e tal, aí fica, né, mais tranquilo. Só que, como você falou, como a gente não aprende isso no ambiente tipo de aprendizado, para aprendizado, aprender por aprender, ele tem esse outro sabor. Agora a gente aprende no ambiente de trabalho. E a gente está aprendendo na dor também, né? Na dor da pandemia, tem isso. Na dor da pandemia, porque a gente tem que lidar com muita coisa, tá certo? Não somente aprender todos os objetos digitais, mas também aprender outras coisas, né? Desse mundo, porque estamos em casa e tem todo um aparato de casa que a gente não pode deixar de lado, né? É verdade. Eu não tenho filhos, eu não sou casada, então tá tudo bem. Eu moro com a minha família, para mim tá tudo bem. Mas para quem é casada, quem tem filho, né? Que tem que de alguma forma também, né? Tem que dar conta de tudo isso aí. Né? É verdade. Tem que dar conta de tudo isso aí. Tem que também aprender. Né? Não tem nada pronto e nem nada é fácil. Ah, é bem facinho. Não, não é. A conexão cai. Né? A Laila captou o espírito da coisa aí. O almoço não se faz sozinho, verdade.
O almoço não se faz sozinho, a casa não se arruma sozinha. As crianças, para quem tem filhos, as crianças não se educam só. E a gente, enquanto professoras, né, a gente está tentando se reinventar. A Bruna está perguntando assim, ó, vocês estão conseguindo passar conteúdo para todos os alunos? Como está a situação no ensino público? Ó, enquanto no ensino público eu estou gestora, né? Estou coordenadora, vou falar um pouquinho. E a gente está fazendo, na minha escola a gente é muito empático, a gente tenta ser muito acessível, sabe? Quem assistiu a live passada viu o quanto a gente trabalha nessa perspectiva. Então a gente precisava ensinar o professor, não é nem ensinar, na verdade, né? É aprender junto com o professor os meios digitais. Logo na segunda semana, o governo do estado ele comprou o G Suite da Google, ele comprou o maior pacote de G Suite da Google, né? Contanto que tem coisa aqui que eu ainda não consegui identificar, porque na verdade ele comprou praticamente o pacote inteiro que a Google proporcionou. E então os professores precisavam entender isso. E essa semana, na verdade, semana passada, nós passamos de segunda a sexta-feira ensinando os alunos a entrar nesse pacote, né? Nesse pacote do Google Classroom, do Meet, do Jamboard, de outras coisas. E aí eles estão fazendo, estão testando aos poucos, mas o que cai na nossa situação é a questão da internet. Nem todo mundo tem acesso à internet, e se tem acesso é 3G. E a gente sabe, é diferente que eu estou aqui no meu Wi-Fi, e eles não têm. Aluno da escola pública, eles estão preocupados também com outras situações. É a violência que tem ao redor, é a doença que está muito próxima deles. A nossa escola, a escola em que eu trabalho, ela é um dos bairros mais afetados, né, que é o Vicente Pinzon, então a gente tem que levar em consideração isso. Mas a gente tem que se preocupar também com outra coisa, né? Além do conteúdo, que é importante, a gente tem que se preocupar com as vidas. E é isso que a gente está, de alguma forma, colocando em prioridade, as vidas, né? Os alunos, a sanidade mental dos alunos e dos professores. Na escola particular eu estou de férias, né? Eu volto agora em junho com aulas remotas também. E a Vanessa está com o seu curso, né, online, praticamente online. O curso está completamente online, né? Assim, a realidade da... Eu trabalho atualmente, eu estou trabalhando na cultura inglesa, né? Que é um dos cursos, se não for o mais, é um dos mais caros de Fortaleza, né? Já chegou o caso, por exemplo, de uma das turmas que eu tive, eu perguntei sobre coronavírus e os meninos da minha turma disseram todos que eram filhos de médicos, né? Então, assim, é um curso muito elitizado, né? E aí, assim, no caso deles, eles estão tendo aula completamente online, eles estão tendo acesso a toda a plataforma Google e tal. Agora, o mais complicado é no caso das crianças, né? Então, a gente tem lá na cultura inglesa crianças a partir de 6 anos tendo aula online, né? Então, eu não estou com as crianças de 6 anos, mas eu tenho crianças de 9 anos que estão comigo. Então, no caso das crianças de 6 anos, ó, tá aqui o ursinho, né, que não me deixa mentir. Então, no caso do ursinho, a gente usa várias atividades lúdicas. Então, tem várias atividades que procuram manter alguma espécie de contato, né, de humanização mesmo à distância, né? Eu uso, por exemplo, os ursinhos, né? Eu uso alguma coisa para instigar a curiosidade deles. Por exemplo, eu pego uma sacola, né? Uma eco bag, né? E coloco algumas coisas dentro e fico perguntando para eles o que tem dentro da eco bag, né? E vou tirando aos poucos, vou criando mistério e tal. Aí a gente, no livro deles, tem vários adesivos, então a gente faz colagem dos adesivos. Eles desenham também, mesmo estando em casa, eu vou acompanhando os desenhos que eles vão fazendo. A gente usa o chat também. Enfim, a gente vai fazendo várias atividades. Tem os jogos online que eles ficam loucos de fazer o jogo da memória com vocabulário. Enfim, né? Só tem que ter bastante paciência, mas... Vou aproveitar e, como eu falei para vocês, essa live é principalmente também, né, para os nossos colegas professores e tudo. E vamos falar desses objetos de aprendizagem. Eu posso chamar assim?
como objeto de Sim, aprendizagem. sim. Né? Desses objetos de aprendizagem que a gente está tendo que desenvolver ou até de alguma forma criar Por alguma exemplo, coisa. Paty, ó, eu desenhei isso aqui para dizer para os alunos quando é que eles têm que desligar o microfone. Então, quando eu mostro essa figura aqui, eles entendem que é para desligar o microfone. Então, eu coloco aqui mic off, né? Que é microphone off, né? Eu Aí adoro a pronúncia dela, gente. Você tá entendendo? Aí, quando eu coloco alguma coisa no chat box, né? Que é no chat, né? Aí eu look in the chat box. Aí eu coloco chat, o cartãozinho do chat. Aí eles entendem que é para olhar no chat, né? Aí você vai usando vários recursos. Aí eu vou pedir para eles fazerem arte comigo, quando eu vou ensinar eles a fazer arte, né? Por exemplo, esses dias teve Dia das Mães, né? Então, no Dia das Mães, eu ensinei eles a fazer um cartão de Dia das Mães. Então, eu fiz o origami com eles. Eu ensinei eles a fazer o origami e colar o origami e fazer aqui, né? Então, fui passo a passo. Aí fiz primeiro o origami, depois fui pedindo para eles pegarem cada material. Aí fiz os cartões. Aí agora vocês vão pegar na casa de vocês. You're gonna get some glue. Where is the glue? You're gonna get a scissor. E aí vai, eles vão caçando na casa dele as coisas. Os pais é que devem ficar louco, né? Com o menino correndo dentro de casa. Os pais assim, oh my God! Eu não aguento mais a professora enlouquecendo aqui. Mas os meninos devem estar felicíssimos, né? Com essa Pois é. brincadeira. Aí, assim, você vai fazendo artes com ele. Dá para fazer bastante coisa, né? E aí, no caso, a criança, ela precisa do elemento lúdico, ela precisa do elemento empolgação, precisa do mistério, né? Para se manter empolgada. E uma das coisas que eu achei legal, né, que a gente faz durante as aulas das crianças, é que a gente mantém intervalos durante a aula. Então, por exemplo, a gente faz 20 minutos de aula, 5 minutos de intervalo. 20 minutos de aula, 5 minutos de intervalo. Isso porque o intervalo de concentração das crianças é muito menor, né? Então, se você dá 30 minutos de aula para ele, ele já está impaciente, né? Então, dá 5 minutos de intervalo ali no meio, ele já consegue beber uma água e correr perturbar a mãe dele um pouquinho. E aí, depois ele volta já satisfeito, preparado para continuar. Pois é, aproveitando a deixa dos minutos aí, né? Lembrar, pessoal, a questão das. Mesmo para. Ela está falando das crianças, mas ela vai falar dos maiorzinhos aqui, né? Dos adolescentes. Essa aula online, que na verdade, gente, a gente não está em EAD, é uma coisa que eu defendo demais. EAD é uma outra plataforma, tá certo? Tem uma outra estrutura, é diferente. O que a gente está fazendo, o que ela está fazendo, é o que a gente chama de ensino remoto, tá certo? O que é esse ensino remoto? A gente não está na plataforma, apesar de utilizar, no caso dela, utiliza o Google, né? As ferramentas da Google, tá certo? É diferente quando se trata de AD. O fato de eu botar um vídeo no YouTube, o fato de eu não estou fazendo AD. A gente está fazendo ensino remoto, é diferente, certo? Partindo desse pressuposto, o que é que acontece? Muitos lugares aí que a gente está acompanhando, porque a gente é professora, né? Eles colocam as aulas online 60 minutos. Aliás, 50 minutos para o aluno. Assistir uma aula de 50 minutos, como a gente está aqui. Né? A gente combinou uma live de 30, 40 minutos, não foi? Porque a gente sabe que mais do que isso não dá. E é um bate-papo. Agora, o que é que você está achando, por exemplo, dessas aulas que tem 50 e às vezes até 60 minutos para o aluno sentar para assistir aula? Dentro do know-how aí da educação. É impossível do aluno se manter concentrado. Se você pensar, tipo, você mesmo, se quando você vê um vídeo no YouTube, você está procurando um vídeo no YouTube para você assistir. Eu não sei você, Paty, mas quando eu procuro um vídeo no YouTube para assistir e o vídeo tem mais do que 20 minutos, mais do que 30 minutos,
eu já penso seriamente se eu vou assistir. Porque eu já fico cansada só de olhar para a duração do vídeo. Então, Imagina. assim, às vezes não precisa também dessa duração toda. Às vezes, simplesmente a mensagem básica pode ser exprimida em 10, 15 minutos, né? Isso. Então, Sim, pode ser. acho que isso, 10, 15 minutos é mais do que o suficiente. O intervalo de concentração, não só para respeitar o intervalo de concentração, mas o tempo que o aluno precisa para processar a informação também, porque era a mesma coisa que eu achava abusivo com aquela quantidade de aulas, né? Com alguns alunos que estão preparando-se para alguns exames, eles passam o dia inteiro tendo aulas, quando chegam em casa não tem como estudar, porque só passaram o dia inteiro tendo aula, aí vão se jogam em cima da cama para outro dia ter aula. Quer dizer, eles não têm aquela coisa, o tempo para conseguirem, sabe, ter o contato pessoal com o material, com o conteúdo, né? Então é Pois muito é. complicado mesmo. Não tem a famosa, viu, gente? A famosa retenção. A Carol até lembrou aqui, famosa retenção. Geralmente, por exemplo, no meu caso, que gravo vídeo, a Vanessa também está gravando vídeo para o desenrolado, né? A gente faz parte do desenrolado. Uma das coisas que o desenrolado sempre fala muito pra gente, né? Não, os vídeos têm entre tanto e tanto, tanto e tanto. Quando a gente começa a gravar, a gente pensa assim, meu Deus, né? Por que que é tão pouco? Mas depois a gente vai entender. Realmente, um vídeo muito grande não tem aproveitamento do aluno, tá certo? Então, a mesma coisa, a aula pelo Meet. Uma aula pelo Meet, em que você está ali conversando com o seu aluno, ela não precisa ter 60 minutos, 50 minutos, né? Ela pode ter 20 minutos, 25 minutos, né? Se for de resolução de Uhum. questão. Por quê? Porque aí a gente retém mais, né? A gente retém de alguma forma. Quando esse tá desenrolado. Tá desenrolado. Carol também gravou, era do desenrolado também. Mas aí a doutora foi para a Casa de Cultura, né? Não pode mais. Enfim, Então, pode continuar. obrigada, Carol. Então, o que eu queria pontuar aqui era, tipo, aproveitar os últimos minutinhos aqui para Não, falar ainda sobre tem. algumas. Ah, Ainda tem. falar sobre algumas ferramentas digitais que são muito interessantes para o aprendizado de inglês, já para os mais adultos, né, para os adolescentes. Tem algumas ferramentas que, inclusive, eu já utilizava, outras eu comecei a utilizar mais agora, né? Eu queria primeiro fazer um teste, Paty. Eu não sei se eu colocando o meu whiteboard aqui, dá para Vamos ver se dá para aparecer. ver. Dá para ver ou se inverte, eu não sei. Eu acho que inverte. Mas a gente lê invertido, não tem problema. É invertido. Inverte? Inverte. Oh, é uma Oh, pena. Bom, a primeira que eu ia dizer, né, no caso, era do Quizlet. Tem um site, que é site e aplicativo também, que se chama Quizlet. Esse site e aplicativo, ele é legal porque você pode fazer a sua própria lista de vocabulário. Inclusive, o pessoal que está interessado, depois pode deixar disponível no teu perfil ou no meu perfil, entendeu? Uma lista de ferramentas digitais aí que são legais para aprender e tal, se você quiser fazer isso individualmente, né? É claro que com o professor, né? O professor vai é outra selecionar essas história. ferramentas conforme o seu perfil. Isso. Mas, mas assim, é claro que dá para você fazer, todas as ferramentas são gratuitas. Então, essa ferramenta faz assim, ó, você vai lá, coloca as listas, tipo, você coloca a palavra que você quer aprender, ou a palavra nova, né, de inglês, coloca o significado, e aí ele automaticamente gera flashcards, e aí ele faz também jogos para você conseguir memorizar aquelas palavras. E aí ele fica treinando Caramba! você, entendeu? Ele consegue perceber qual é a palavra que você está errando mais, e aí ele gera exercícios especificamente naquelas palavras que você está errando mais. É bem Como é o legal. nome do aplicativo? É Quizlet. Quiz, tipo quiz Quizlet. mesmo, Quiz. quiz, com Z e tal. Let, L-E-T no final. Quizlet. Qualquer coisa, gente, acessem o perfil da Vanessa que tem lá, viu? Ela dá dicas.
Não foi à toa, né? Qual é o próximo? Tem uma outra ferramenta também que é muito legal, tem uma outra chamada Elo, elo.org. Elo é E-L-L-O. How do you Uhum. spell? O Léo perguntou. How do you spell? A Dispel. É assim. Vê se aparece aí pra ele. É assim. Quizlet. Pronto. O próximo é o elo.org. São ferramentas gratuitas? Todos são gratuitos. Melhor ainda, né? Esse Quizlet, ele tem uma Beijos, versão. Luiz. Esse Elo tem, aliás, o Quizlet tem uma versão paga, mas a versão paga é só para professor, se você quiser, tipo, ter as turmas, se você quiser ver o desempenho das turmas, entendeu? Então, se ele oferecer qualquer coisa premium, só negar, enfim. Mas é Adoro grátis, esse, é grátis. adoro esse tom dela falando inglês. Meu Deus. Eu me arrepio todinha. Vamos lá. Carol tem que ser acessível, né? Porque ultimamente, ó, tá difícil, viu, amiga? Dificílimo. Pois é. Aí, sim, esse outro elo que eu falei, ele é um site que é uma biblioteca de áudios. Então, tipo, muita gente tem dificuldade de praticar o listening, porque o listening que a gente tem acesso, normalmente, das músicas, dos filmes, são listenings bem complicados. Então, o pessoal acha, mas eles falam muito rápido, né? Então, Uhum. esse elo, ele tem separado por níveis. Então, você pode escolher um áudio mais simples, né? Mais fácil de entender, ou um áudio mais avançado, dependendo do que você acredita que é o seu nível, que você achar mais confortável para você praticar o listening, né? E ele também é uma biblioteca completamente gratuita, né? Tem exercícios e tudo mais também. Tem também uma outra, o próprio Google Docs, né? Você pode usar a função de digitar, só que não digitar, né? Na verdade, ditar, né? Para você praticar o seu speaking. Eu lembro quando eu tinha um aluno hispânico lá nos Estados Unidos, que ele ficava super frustrado porque ele tinha a Echo Dot, né? Que é aquela, como é que é o nome da Alexa, da Amazon, né? Tem aquela assistente Uhum. virtual da Amazon. Sim, sim, sei qual é. E aí ele ficava frustradíssimo porque ele não conseguia fazer ela acender as luzes porque ele não conseguia falar inglês. Aí depois de algumas aulas ele começou a falar para ela desligar e ligar as luzes. Ele ficou emocionado, que ele disse que agora a Alexa me entende. Para você ver o quanto é importante, né? Quanto a gente se faz importante na vida dessas pessoas, né? Então, Tem pois outra? é. Então Tô depois só eu vou. anotando aqui, ó. Tô só anotando. Patrícia dá aula de inglês? Não, mas eu sou uma curiosa. Tem um outro também chamado Fluent U, que eu coloquei no chat também. Esse também é uma outra biblioteca, só que é uma biblioteca que tem muitos vídeos que também são bem fáceis de compreender. Então, ele também tem níveis básicos e também dá para você ver conversas do dia a dia e tal, para você praticar o seu listening e começar a aprender ali as primeiras palavras, o vocabulário e tal, inicial, para você ir desarnando aí, como diz, né, o seu inglês. Falar em desarnando o inglês. O que tu acha? Uma vez eu vi tu perguntando qual era, para as pessoas, né, no teu Instagram, qual era a dificuldade que elas tinham, que elas sentiam para aprender o inglês. Não sei se foi essa pergunta direitinho, se foi com essa ipsiliteri, né? Mas você perguntava assim, qual a dificuldade que você Qual é o tem teu de medo com o verificar? inglês? Pronto, o teu medo com o inglês. Pronto, foi essa daí. Quando eu vou começar com um aluno particular, né? Eu faço normalmente um questionário inicial com ele, que não é na aula, eu mando para ele esse questionário. Eu digo para ele pensar e responder esse questionário. Esse questionário não vai ser feito tipo comigo, porque eu não quero que ele se sinta pressionado, com pressa de responder aquilo, né? Uhum. Então, porque assim, eu acredito muito
no fator afetivo que influencia o aprendizado de línguas. Isso porque, como o inglês é uma língua que todo mundo se sente obrigado a aprender, né? Então, Carol, como o inglês é uma língua que todo mundo se acha obrigado a aprender, eu tenho escutado muito experiências traumáticas. Então, as pessoas vão para a sala de aula de inglês com raiva, entendeu? Quando eu fui, por exemplo, aprender alemão, né, na sala de aula de alemão, eu não escutava as pessoas tipo, eu tenho que aprender alemão porque, né, enfim, tem que ter no currículo, né, aprender alemão. As pessoas não iam com essa raiva, entendeu? E eu quero, antes de começar a dar aula para uma pessoa, eu quero compreender que bagagem emocional ela traz para esse aprendizado, entendeu? Então, uma das coisas que eu pergunto no questionário é quais foram as experiências dela anteriores, se ela já fez curso de inglês, se ela já teve professor particular, se ela já teve alguma experiência traumática, se ela... Entendeu? Como é que ela enxerga o inglês? É tanto que a primeira pergunta do questionário é: você vai fazer uma prova essa semana e você descobre que na prova tem inglês. Como você se sente? Aí eu coloco lá as opções, né? Então, lá muitas vezes eu vejo os alunos colocarem, né? Ansioso, preocupado, com raiva, né? Então tem muitos sentimentos negativos. E eu acho que quando a pessoa tem um sentimento otimista em relação ao aprendizado de línguas, ela está mais aberta a receber esse aprendizado, né? E a minha tentativa é de quebrar essa barreira, né? Então, por isso que eu tô tão preocupada em saber qual é o medo da pessoa, para que eu possa, de alguma maneira, sabe, derrubar essa barreira. Ou pelo menos achar um intermédio. Eu como aluna agora, né? Eu fui, na época que eu fazia o curso de inglês, eu fiz o inglês no IMPA, né? Na época, muitos, né? E não parece, mas eu realmente já fui muito tímida. Hoje eu acho que eu já perdi um pouco da timidez. E eu lembro quando eu ia, meu horário era o primeiro, de 8 horas da manhã, terça e quinta, era um horário muito concorrido, eu tinha muito medo de perder esse horário. Não porque eu trabalhasse nem nada, não era isso. É porque era um horário que realmente eu era um dos melhores professores daquela história. E no meu caso, a minha maior dificuldade, eu compreendo bastante coisa em inglês, por incrível que possa parecer. Às vezes eu estou aqui, eu vou tirar a legenda, vou botar só o texto em inglês, né? A legenda em inglês. E vou ouvir em inglês. E aí, muita coisa eu aprendo, é o famoso ímpar. E eu lembro que, porque no primeiro semestre eu fui muito bem. Inclusive, o meu apelido Peri, né, que é o P-A-T-T-Y, veio do curso de inglês, há muitos anos atrás. Porque a minha professora era uma americana, e maravilhosa, por sinal, e a filha dela se chamava Patrícia, né, Patricia. E ela disse: eu posso te chamar de Peri? Porque a minha filha está lá e eu queria te chamar assim. Eu disse: pode, claro que pode. Então, meu primeiro semestre foi maravilhoso, o segundo foi maravilhoso. E dentro das nossas limitações, porque você sabe que segundo semestre ainda ninguém fala inglês, né? A gente, no terceiro semestre, qualquer palavra... Chegou o present perfect. Present perfect, né? Mas não é nem por conta disso, porque eu acho que assim, a parte gramatical é viável, dá pra gente ter uma base. Mas todas as vezes que a gente ia falar, porque era o momento em que a gente precisava mais falar inglês do que falar em português, acho que era só mais inglês, tudo que a gente falava, o professor, cortava. Tudo, sabe? Good morning, não é assim. Por quê? Porque eu vim de 2 semestres com uma professora americana, cheio de vícios, né? E o terceiro semestre em diante eu ia com o professor com um toque britânico. Então, não vou chamar de tom, né? Ele cortava, porque para ele não era ideal. Aí eu acho que não é nenhuma questão de ser britânico, não. Acho que é mais de falta de sensibilidade, entendeu? Falta de bom senso, porque, por exemplo, se os alunos vão fazer uma leitura na sala de aula, eu não costumo corrigir quando eles estão lendo, entendeu? Eu não costumo corrigir. Eu só corrijo no final do texto inteiro
Enquanto eles estão lendo, eu tô lá anotando, entendeu? As palavras que poderiam ser pronunciadas melhor. Uhum. Sim, Carol, isso é chatíssimo. Nossa, qual é o aluno que quer ler sob a pressão de saber que vai passar vergonha, entendeu? Não, E eu jamais. muito jovem. Hoje Nossa, isso desmotiva pra caramba. Então, eu muito jovem. no final do texto, aí sim eu vou lá. Ó, gente, vamos dar uma revisada nessas palavras aqui. Depois que todo mundo já leu, aí eu vou lá, entendeu? E vou, palavra tal, assim. Você sabe o que é stressed syllable? Você sabe qual é a sílaba tônica? Vamos lá, entendeu? E aí você vai fazendo todo mundo olhar para aquelas palavras, entendeu? Mas Então, eu te contei o meu medo aqui, né? E era o maior, meu maior medo assim, porque como ele aí, começou a me amiga, é um colocar bom muito, tema aí eu, para minha próxima live. Eu gostei, é um bom tema. olha aí, né? As Olha as coisas ideias. melhorando, né? Então, assim, o meu maior medo, assim, da língua inglesa seria essa, sabe? O tanto que o espanhol, para mim, foi bem mais fácil aprender, né? Não estou dizendo que eu saiba falar espanhol perfeitamente, fluentemente. Não, o espanhol eu fiz na UFC, né? Na Casa de Cultura Hispânica. E os professores maravilhosos, sim, sabe? Bem mais acessíveis, de brincar, de trazer para a realidade. Eu tinha um professor que era meio perturbado, então ele trazia coisa nova. Do nada ele aparecia com uma porra de coisa na mão. Eu disse, meu Deus, o que esse homem quer? Né? Enfim, porque ele queria trazer para a prática, né? Ou seja, no nosso dia a dia, porque é o que ele dizia, se você for para a Espanha, você não vai estar aqui olhando para minha cara, né? Você vai ter que desenvolver, nem se é para namorar, entendeu? Aí todo Ah, mundo ria, né? Todo mundo ria na época, né? O Léo é bilíngue, né? Você tá vendo aí que ele fala inglês e ele fala espanhol. Ele não tem um acento argentino, y enfim. yo también, yo Esse é no o, sé hablar español de España, yo sé hablar español solo de América Latina, porque yo aprendí español en Estados Unidos, entonces no sé hablar español de España. olha aí, né? E no caso do espanhol, quando eu vejo as séries, eu adoro ver série, vou já te perguntar por série. Ok. E as séries em espanhol, né, da Espanha propriamente dito, porque você sabe que tem, né, as variações, como Aham. toda língua, né, como toda língua. Esse espanhol da Espanha eu consigo, tiro legenda, eu tô ali, língua materna, só que não é materna, né? Língua materna. E aí eu vou te perguntar, a gente falou de redes sociais e etc, elemento digital, mas vamos falar das séries. Há séries possíveis para que a gente possa ajudar no aprendizado da língua inglesa? Você acha que tem como? Ajudar, não Assim, vai. é aquela coisa. Primeiro, né, tipo, alguns alunos já chegaram a perguntar para mim assim, tipo, professora, dá para aprender inglês com série? Aí eu costumo brincar dizendo assim, olha, quando eu era adolescente, eu assistia anime em japonês com legenda. Eu nunca aprendi espanhol, ou nunca aprendi japonês, né? Quer dizer, não é que não dá pra aprender, mas assim, não é só isso, entendeu? Primeiro de tudo, tá? Aí, ok. Suponhamos agora que eu estou numa circunstância de que eu não tenho só este recurso, eu tenho outros recursos para aprender inglês, além das séries. Então, beleza. Então, tipo, eu respondi uma pessoa no meu perfil recentemente me perguntou justamente sobre isso. E eu respondi que, assim, essas séries, tipo, de tema medieval, tema antigo, tema. ah, esses temas meio antigos, assim, normalmente elas não são muito legais se você quer ter uma visão realista do inglês que se fala. Porque, evidentemente, como elas estão se reportando a um tempo antigo, né, elas não vão ter um inglês do dia a dia, meio evidente, né? Então, não estou dizendo que você não deva assistir essas obras, elas têm o seu lugar. Agora, para você ter como referência o inglês que fala no dia a dia, não é o mais interessante. Existem séries que são mais fáceis de entender, normalmente são os cartoons, normalmente desenho
qualquer desenho adulto, desenho animado de criança. Os desenhos normalmente eles têm o áudio muito claro. Então, se você assiste uma série dessa com legenda, normalmente vai casar muito bem com a legenda. Você vai conseguir escutar com clareza. Então, tem séries que nem o BoJack Horseman, tem o... Como é que é o nome daquele? Um personagemzinho que tem um cabelinho espetado, assim. Rick and Morty, Sim, né? Que os eu meninos já gostam assisti. muito. Pois é, Rick Ô, and gente, Morty. tem canal de criança aqui, gente. Foi mal. Vamos lá. Pois é, Rick and Morty também. Ou The Good Place, que falaram aí, que a Carol falou aí. Realmente, o The Good Place também tem um áudio legal de ouvir, né? As falas não são tão assim, tipo, oh, meu Deus, super rápidas. Também é bom de ouvir. Existem também outras séries que são, tipo, muito reais, porque elas representam comunidades específicas. Tipo, quando Uhum. você tem uma série que nem, por exemplo, O Maluco no Pedaço, né? O Maluco no Pedaço é uma série que foi produzida, sei lá, nos anos 80. Mas, mesmo assim, ela continua super atual. Porque aquelas gírias ainda são muito presentes em Nova York, na comunidade negra dos Estados Unidos em geral. Então, aqui dali você ainda escuta o tempo todo. Aquela série você vê. Também tem um outro filme que foi lançado mais recentemente, que é O Ódio que Você Semeia. Também ela tem um vocabulário bem atualizado, tanto pertinente. Ele, na verdade, ele navega entre os dois mundos, né? O mundo dos Uhum. brancos e o mundo dos negros, né? E nos Estados Unidos, infelizmente, as caixinhas raciais são muito divididas. Elas existem, né? Infelizmente. Enfim, mas muita gente perguntou também para mim: é legal assistir sem legenda, com legenda? Eu sugiro que você teste, porque isso é uma coisa muito pessoal. Cada aprendiz vai descobrir qual é a estratégia melhor para você. Tem Uhum. pessoas, por exemplo, que gostam de assistir o filme inteiro com legenda em português, ou até mesmo dublado, sei lá. E aí, depois que ela entendeu a narrativa inteira, ela assiste de novo, sem legenda nenhuma. Entendi. Tem outras pessoas que já não, que preferem assistir o filme todo sem legenda, ou o episódio todo sem legenda, e aí depois ele põe a legenda, entendeu? Então cada aluno vai descobrir qual é a sua estratégia. Mas eu realmente sugiro que você comece com vídeos curtos, porque é menos cansativo, né? Então, Ah, séries como essa, tipo O Maluco no Pedaço, The Good Place, são séries que são mais curtas, né? Tipo, são 20, 30 minutos cada episódio, podem ser menos cansativas se o objetivo é realmente treinar o inglês, né? entendi. E existem várias séries também que são publicadas no YouTube, vídeos de curiosidade, tem, por exemplo, os vídeos do TEDx, né? Tem um Tá, tá. canal no YouTube que é do TED, que é TED Ed, que é só TED for Education, que é só para vídeos educacionais. Então, são vários vídeos com 3 a 5 minutos. São vídeos bem curtos. Então, esses vídeos, eles têm legendas em vários idiomas, né? Vários mesmo, inclusive português. E aí você pode também fazer esse exercício com um videozinho com extensão menor. Então, depende Beleza. muito. Você tem que respeitar você também, né? Porque, Oh, é muito importante. eu vou assistir essa série para praticar inglês, mas eu aguento assistir 50 minutos para depois assistir os 50 minutos de novo, entendeu? Então, converse com você mesmo, né? Tem esse exercício de autorrespeito, né? Como é Por que fica, favor, né? né? Exatamente. De empatia consigo mesmo, né? Por Uhum. favor. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. A gente ficou 1 hora aqui. 1 hora, né? Já tem 2 minutos para 1 hora. No instante, o papo passa. A gente programa para 30 minutos. Nunca fica 30 minutos. 40. E aí eu vou pedir para vocês o seguinte. Eu vou salvar essa live. Ela vai ficar publicada no IGTV.
tá certo? Lá no IGTVzinho, na série Agora São Elas. E aí vocês comentam lá. Acessem também o Instagram da Vanessa. Tem todo dia tem uma coisa diferente lá. Acessem o Instagram, tá aqui em cima, né? Vocês veem aí. Que todo dia você vai aprender uma coisa diferente. E ela também publica muita coisa nos stories, né? De vez em quando ela tá ali conversando com o aluno nos stories. Eu disse, meu Deus, é para mim. Tá conversando comigo. Tá certo? Então, Vanessa, eu quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite, essa minha loucura aqui, né? Essa minha loucura de chamar essas mulheres maravilhosas. Se despede das pessoas. Eu que agradeço, Paty. Trabalhar com você é um prazer, é um privilégio. E só para fechar, né? Eu queria aproveitar para falar que eu estou fazendo um projeto, né? Um projeto de inglês solidário, né? Porque muita gente está aproveitando também esse momento da pandemia para poder aprender inglês e tal. Só que, assim, as aulas particulares, em geral, são muito caras. E as aulas dos cursos também são muito caras. Então, eu estou lançando agora um projeto que eu vou fazer as aulas de maneira que formar um grupo, né? Um primeiro grupo inicial, porque é um projeto piloto, né? Um primeiro grupo inicial, onde cada hora aula vai custar só R$ 25. Então, vai ser uma hora aula por semana. Então, um mês vai ser só R$ 100, né? O material está completamente incluso, né? E aí, quem quiser, né, participar, é só entrar em contato comigo lá no meu Instagram, tá? Eu estou juntando as pessoinhas para nos próximos dias a gente começar. Porque inglês não é para ser impossível, não é para ser caro demais, nem aprender línguas é para ser impossível. É para ser um prazer. Isso. Gente, obrigada. O Instagram vai cortar a gente agora. Beijo para todo mundo. Acessem o Instagram da Vanessa, viu? Participem do projeto. Obrigada, Beijo para todo Paty. mundo. Tchauzinho. Beijo, Obrigada. gente. Boa noite.